tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Gente, segundo turno em cidades de Pernambuco tem disputa além dos candidatos. Não entendeu? Quem vai explicar pra gente é Mário. Bom dia, Mário Flávio. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia, olha, começou o segundo turno para valer lá no Recife, na região metropolitana, as duas únicas cidades do estado que tem segundo turno, Paulista e Olinda, e Raquel Lira e João Campos, caindo, entrando de cabeça, na campanha. Primeiro, Raquel participou de uma carreata ao lado de Ramos em Paulista, Ramos, que é o candidato do PSTB por lá, o Júnior Matuto, que já tem o apoio de João Campos, semana passada lá, o PT declarou lá que declarava apoio a Ramos, mas aí o João Campos interveio e a Nacional do Partido emitiu uma nota dizendo que não é isso não, apoia lá Júnior Matuto. Júnior Matuto foi até Brasília gravar um vídeo com Lula. E João Campos, por outro lado, foi em Olinda, tirou o MDB estava com a Mirella, que é a candidata lá do professor Lupécio, o MDB estava com Mirella e João Campos conseguiu que o MDB declarasse apoio lá ao candidato do PT, o Vinícius Castelo. Então, mostrando que os dois vão jogar pesado, porque Laís praticamente empataram o número de prefeituras esse ano, PSB e o PSDB, e a ideia deles de Raquel e João Campos agora sair vitoriosos, para reforçar a narrativa de cada um, Duas grandes cidades, Pois é. Ou eu diria, Laís, se fosse jogar pelos votos do primeiro turno, que João Campos e Vinícius Castelo são favoritos em Olinda e Raquel e Ramos são favoritos em Paulista. Então a gente talvez saia com um vencendo aí em cada cidade dessas, porque a votação de Ramos foi muito alta lá em Paulista e a votação de Vinícius foi muito alta lá em Olinda. E é muito difícil você reverter uma situação no segundo turno, principalmente quando a vantagem do candidato é grande, porque teoricamente aqueles que votaram no primeiro turno, eles devem repetir o voto. Isso. Aí o candidato ou a candidata tem que buscar os votos e os apoios daqueles que ficaram em terceiro e em quarto lugar. Qual é o problema em Olinda? Em Olinda, a terceira colocada foi a Jacilda Urquiza. Jacilda não, só quero falar Jacilda, a mãe dela. A ex-prefeita Jacilda é a mãe dela. A Isabel Urquiza. Isabel foi terceira colocada, mas Isabel passou a campanha inteira em pé de guerra com a Mirella, que é a candidata de professor Lupécio, e por questão ideológica, o PL não coliga com o PT. Então ela se declarou neutra e deixou os eleitores à vontade. Então isso acabou sendo ruim para a Mirella, em parte, Laís? Porque teoricamente o eleitor... Aí vem aquela conversa. O eleitor do PL não vota no PT. A gente sabe que não é bem assim. Até porque a Mirella e a Jacilda, a Isabel, ela não é uma bolsonarista daquelas radicais, de extrema direita, como a gente costuma dizer. Porque existe uma direita hoje no Brasil que é uma direita mais moderada e aquela direita mais extrema, digamos assim. A Isabel ela é uma direita mais moderada, inclusive aqui dos candidatos a vice-governador que a gente entrevistou aqui na eleição, para mim foi uma das melhores. A entrevista com Isabel Urquiza foi muito boa, ela mostrou conteúdo, mostrou leveza e outras características, que a gente é muito simpática também, e conteúdo. É uma servidora da Caixa Econômica, é uma servidora efetiva, e não é aquela pessoa que entrou na política só porque era filha de Jacilda Urquiza, não, e do ex-deputado Hélio Urquiza, não. Foi uma figura, que foi criando seu próprio espaço, não está ganhando a eleição, mas está marcando território. Acho ela uma forte candidata, inclusive, para deputada estadual na eleição de 26. Então, já Isabel ficou neutra. Isso acabou sendo ruim, para minha opinião, para a Mirella, porque se Isabel declara o voto nela, geralmente, Laís, a maioria dos votos de quem a pessoa declara, o pessoal acompanha. Então poderia ter um reforço a Mirella, ainda não saiu pesquisa lá de Olinda. Com relação a Ramos, a gente percebe que não mudou muito o quadro do primeiro turno, vai ser mais aquela questão reforçando aí quem é que vai para o lado de quem. Mas acredito eu hoje que o favorito para ganhar em Olinda é o Vinícius, então seria uma vitória de João, e o favorito para ganhar lá em Paulista é o Ramos, seria uma vitória de Raquel a conferir. Em São Paulo, nós tivemos
movimentação esse fim de semana, né, do ponto de vista mostrando, né, que o candidato lá, o prefeito, Ricardo Nunes, ele não quer explorar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro que indicou o vice de Nunes, né, uma pessoa do PL e também um militar, mas, veja, abrem as urnas. Nunes fica em primeiro colocado. Nas duas primeiras pesquisas que saem, fora as pesquisas internas que eles têm, Nunes tem mais ou menos 55% dos votos. Ele colocar Bolsonaro para valer na campanha vai ser um risco que ele não quer tomar. Então ele acertou com o Bolsonaro e disse, olha, o senhor vem aqui no dia 22, que é o dia mesmo do número do partido, faz um ato e só, né? E o mesmo, se você prestar atenção, acontece com o próprio presidente Lula, que também não vai lá. Veja que coisa interessante, que coisa curiosa. Ninguém quer se federalizar, nacionalizar a campanha lá em São Paulo, porque acaba sendo uma coisa ruim para um ou para outro. O que aqui pra gente é tão natural, né, que isso aconteça, lá é bem diferente, né? É, porque é o seguinte, veja, a situação lá em São Paulo, ela meio que a campanha nacionalizou no início, começou, a gente achava que ia ser assim no começo da campanha, mas aí apareceu a figura do Pablo Marçal e meio que acabou com todas as estratégias. Agora não, o pessoal avalia que o povo meio que cansou dessa polarização e vai ser cada um candidato por si. Então, por isso que eles tomam essa decisão. Então, Laís, vai ser uma eleição bem interessante aquela de São Paulo, mas hoje com o franco favoritismo lá do Ricardo Nunes, então nacionalizar essa campanha para ele não será uma coisa interessante. E você veja, aqui em Caruaru, por exemplo, inclusive daqui a pouco a gente vai entrevistar um dos candidatos que nacionalizaram a campanha, que é o Fernando Rodolfo, que o tempo todo falava em Bolsonaro e acabou não conseguindo ir para o segundo turno. E o outro candidato que no finalzinho da eleição tentou nacionalizar a campanha, né, trazendo a imagem do Lula, foi o Zé Queiroz, também não conseguiu ir ao segundo turno. Então mostra lá isso, que a eleição municipal, às vezes, quando você federaliza, quando nacionaliza, você pode ser um erro, pode ser uma situação que não resolva. Diferentemente, por exemplo, na cidade de Fortaleza. Fortaleza, já existe uma nacionalização lá. Por exemplo, hoje, o candidato lá do PT, ele vai fazer uma live e a gente viu, né, que o chamamento da live é contra o fascismo. Então, assim, já existe uma história lá, né, que essa história de fascismo reaparecendo de novo, ou seja, né, vai ter uma possibilidade. Então, o João Campos, por exemplo, vai participar dessa live hoje, do candidato, né, lá Em Fortaleza. Fortaleza, né, que é o Evandro Leitão, do PT, porque lá o candidato do PL, o André Fernandes, apareceu na frente, empatasse tecnicamente, mas à frente na pesquisa. Então lá já vai ser uma eleição que vai ficar muito nessa história Lula versus Bolsonaro, porque são dois candidatos do PT e PL, e a tendência é que a campanha ela pese muito nesse negócio. Só que o candidato do PL lá, ele conseguiu uns jingles que viralizaram e acabaram, né, favorecendo ele, inclusive na própria torcida do Ceará, o pessoal cantando agora, porque ele foi presidente do Ceará e foi um desastre quando foi presidente do Ceará, esse candidato do PT, e parte do Ceará cantando quem é vozão não vota no Leitão. Foi. O negócio tá acirrado lá, viu? Envolvendo até o futebol. Quando entra no futebol, já era. Mário, Manhã Cidade hoje recebe Fernando Rodolfo, mas tem muita política ainda para vocês falarem, né? Tem sim, Laís. A gente continua, né, também, além do Fernando Rodolfo, vamos seguir aqui, né, com o Cidade Entrevista, às 11 da manhã, recebendo aqui mais prefeitos eleitos da região. Nas próximas semanas estaremos recebendo muita gente que venceu a eleição. Depois também até os que perderam também, né, bater um papo. Quem? Depois a gente vai estar recebendo os vereadores, também por aí vai. Hoje o Sérgio Colim, né, que foi eleito prefeito na cidade de Toritama, e bater um papo com a gente aqui às 11 da manhã no Cidade Entrevista. Muito bem, vamos rodar a vinheta que daqui a pouquinho a gente fala de futebol.